Quando você pensa em praia, uma das primeiras imagens que vem à mente é a de uma onda, não é? Muitos de nós associamos as ondas ao movimento tranquilo da praia. Elas vêm, nos impressionam com sua beleza e depois vão embora em um curto espaço de tempo. Com os surfistas usando as ondas também para testar os limites de suas habilidades, elas são o tipo de fenômeno amigável com o qual nos damos bem nas praias. Mas assim como as ondas podem ser amigáveis, há momentos em que elas não são tão divertidas assim. Em alguns casos, essas mesmas ondas aparentemente inofensivas se tornam tão grandes e tão violentas que representam uma possível ameaça à nossa segurança. Para te dar uma pequena ideia de quão forte pode ser a força de uma onda, veremos algumas ondas tão inacreditáveis que você nunca acreditaria que elas foram reais se não pudesse ver com seus próprios olhos. Então fique ligado, porque vamos ver as 20 ondas mais violentas em que você jamais acreditaria se não tivessem sido filmadas. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º, a onda do Clélia 2. Em 2010, um navio de cruzeiro conhecido como Clélia 2 partiu da Península Antártica para a Argentina. O navio, que pesava bem mais de 2.400 toneladas, estava se movendo pela passagem de Drake, uma das rotas hidroviárias mais perigosas do mundo. E apesar de seu tamanho, encontrou uma forte resistência do mar que quase o desequilibrou. Apesar da resistência inicial, o capitão do navio, que tinha a experiência de cerca de 160 viagens marítimas na época, acreditava que eles poderiam continuar em frente, mas as coisas pioraram significativamente quando o navio foi atingido por uma onda de mais de 9 metros que balançou o convés e derramou água por todo o navio. A filmagem do navio lutando em meio às ondas foi feita pelo National Geographic Explorer, outro navio próximo que respondeu ao sinal de socorro do Clélia 2. De acordo com relatos, a onda derrubou os sistemas de energia e rádio do navio, deixando-o incomunicável. Felizmente, o outro navio foi capaz de passar ao Clélia 2 um telefone de conexão via satélite, e o navio finalmente chegou ao seu destino usando uma quantidade reduzida de energia, sem que ninguém se machucasse. 19º, o teste nuclear Wahoo. As armas nucleares são bastante assustadoras e, embora sempre haja a ameaça de um Armagedon nuclear transformar todo o planeta numa fria bola de cinzas, vários países continuam a desenvolver as suas capacidades nucleares, apenas para o caso de alguém sair da linha. Após o desastre que foi a Segunda Guerra Mundial, as forças militares dos Estados Unidos decidiram otimizar as suas capacidades nucleares desenvolvendo o uso de energia nuclear. Isso ocorreu na época em que a Guerra Fria estava esquentando. Com as novas ameaças aparecendo, o governo tentava garantir que estava preparado para um enfrentamento nuclear. Em 1958, depois que o governo realizou vários testes nas Ilhas Marshall, eles decidiram tentar novamente. Este teste, apelidado de Wahoo, tinha como objetivo verificar as capacidades da bomba nuclear gravitacional Mark 7. De acordo com relatos, a Mark 7 teve um rendimento explosivo de 9 quilotons, cerca de 2/3 da força da bomba que foi lançada em Hiroshima. A bomba acabou detonando a uma profundidade de 152 metros, e os resultados foram surpreendentes. Imagens remasterizadas do teste mostram o quão impressionante a bomba realmente era. Apenas 1 segundo após a detonação, a Mark 7 criou um domo de água que chegava a 156 de altura. O diâmetro do domo ultrapassou a marca de 1 quilômetro após 20 segundos, mostrando também quanta devastação a bomba poderia causar. Mas lembre-se, a Mark 7 não é nada em comparação com muitas das bombas nucleares que estão disponíveis hoje em termos de capacidade destrutiva, então imagine o quão arrasadores podem ser as bombas atuais. 18º, a onda recorde de Rodrigo Coxa. Em 2017, o surfista e atleta profissional brasileiro Rodrigo Coxa quebrou oficialmente o recorde da maior onda já surfada. O caçador de emoções saiu da costa de Nazaré, em Portugal, surfando uma onda que media mais de 24 metros de altura. Para ser bem sincero, não acho que alguém mais conseguiria fazer essa conquista com o nível de habilidade que ele demonstra neste vídeo. Ao realizar essa façanha, ele quebrou o recorde que foi estabelecido pelo surfista americano Garrett McNamara em 2011. Naquela época, McNamara havia pego uma onda de 23,7 metros, também na mesma praia.
Parece que há algo na água dali, porque como é possível que um corpo de água produza uma onda de 24 metros? Por sua conquista, Kocha recebeu o prêmio Quicksilver 20L de maior onda, dado pela Liga Mundial de Surf em 2018. Ele também comentou nas redes sociais, descrevendo a experiência toda como uma sensação incrível. Os recordes foram feitos para serem quebrados, então vamos ver se alguém está disposto a tentar superar esse algum dia. 17º, Tsunami japonês. Em março de 2011, a pequena nação do Japão viveu o que foi o maior e mais devastador terremoto a atingir o país em sua história recente. De acordo com registros, aquele foi um dos 5 maiores terremotos já registrados em qualquer lugar do mundo. O terremoto submarino aparentemente começou no Oceano Pacífico, apenas 72 quilômetros a leste da península de Oshika, na região de Tohoku. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto marcou entre 9 e 9,1 na escala Richter, e como durou quase 10 minutos, automaticamente desencadeou um tsunami que atingiu a altura de 10 metros. Foi uma visão verdadeiramente inacreditável. O tsunami resultante destruiu barreiras, barcos e até mesmo várias casas. Este vídeo mostra a água transbordando sobre um paredão de contenção de ondas com 5,5 metros, na cidade de Kamaishi. Pode não parecer assim tão devastador quando você assiste de cima, mas a onda do tsunami foi intensa em todos os aspectos. O terremoto levou a vida de cerca de 23 mil pessoas e causou danos financeiros entre 200 e 300 bilhões de dólares. Foi um evento enorme, que talvez não vejamos novamente em um bom tempo. 16º, as ondas tempestuosas da Cidade do Cabo. Em 2019, o governo sul-africano enviou um aviso oficial aos residentes de várias cidades, alertando sobre a chegada de uma frente fria com tempestades que poderiam trazer grandes ventos e aumentos no nível do mar. Era especialmente esperado que a frente fria atingisse o oeste da Cidade do Cabo, e embora as pessoas estivessem avisadas de antemão, ninguém estava pronto para as enormes ondas que atingiram o país. Uma câmera policial conseguiu capturar algumas das imagens assustadoras. Se você perceber o cara no carro, ele foi muito sortudo. As chuvas e as ondas duraram vários dias, atingindo os moradores da cidade e deixando muitas pessoas incapazes de sequer saírem de suas casas. As autoridades locais atribuem o aumento nas ocorrências de ondas às mudanças climáticas, mais uma vez, mostrando que nosso meio ambiente continua em um estado muito frágil. 15º, as ondas de 30 metros de McNamara. Os recordes mundiais de surf tendem a mudar muito. Kocha tomou as rédeas por um tempo, mas isso não impediu Garrett McNamara, o homem que costumava deter esse recorde, de tentar algumas acrobacias épicas por conta própria. Em janeiro de 2013, McNamara superou a si mesmo e a quase todos os outros no planeta, quando surfou uma onda de 30 metros. Este feito, que ele também realizou na costa de Nazaré, foi inspirador e imediatamente reverberou por todo o mundo do surf. Alguns questionaram sua sanidade, enquanto outros se sentiram apenas inspirados por sua coragem. Eu sabia que seria a maior onda que já peguei e sabia no que estava me metendo. Estou me preparando para isso há anos. Até agora, o tamanho da onda de McNamara foi contestado. Embora ele afirme que a onda tinha 30 metros de altura, algumas pessoas questionaram o número. Como o livro de recordes mundiais Guinness ainda não verificou a afirmação, ainda não podemos dizer com certeza. Mas, sem dúvida, parecia uma onda enorme para mim. 14º, a onda do Mar do Norte. Em 2017, um cruzeiro que navegava em algum ponto do Mar do Norte foi atingido por uma onda enorme que alguns estimam ter atingido 30 metros de altura. O navio, cujo nome não foi fornecido, parece ter tido o infortúnio de entrar no caminho desta onda devido a uma tempestade que estava se formando no mar há um bom tempo, e você pode ver o quanto ela balançou o navio. Felizmente, o navio era bem resistente, dado que um navio menor poderia muito bem ter sido facilmente sobrecarregado por uma onda dessas dimensões. 13º, onda do Hino dos Mares. Se você está familiarizado com navios de cruzeiro, provavelmente conhece a Royal Caribbean International. A empresa é uma das operadoras de cruzeiros mais conhecidas do mundo, e essa fama é parcialmente devido a navios como o Hino dos Mares. Um navio de cruzeiro da classe Quantum, o Hino dos Mares, é verdadeiramente único. O navio acomoda bem mais de 4.000 pessoas, com atrações como parques de diversão, bares, restaurantes e outros locais de entretenimento. Com tudo isso, não é de admirar que este navio custou à Royal Caribbean cerca de 940 milhões de dólares para ser construído. Mas o navio foi levado ao seu limite em 2016, enquanto navegava de Nova Jersey para Port Canaveral, na Flórida. O Hino dos Mares foi atingido por ondas enormes que eram tão grandes que pareciam capazes de derrubá-lo.
A onda atingiu o navio várias vezes, com os passageiros temendo por suas vidas, levando o navio a literalmente ter que parar no meio do oceano. Novamente, este é outro caso de um navio felizmente capaz de se defender contra uma onda gigante. Parabéns ao capitão. Mas, para mim, os cruzeiros continuam sendo uma má ideia. 12º. Ondas na plataforma Bornholm Dolphin. Todos nós dependemos de petróleo e gás para abastecer muitas coisas na sociedade de hoje. Mas uma quantidade considerável de petróleo sendo usada é na verdade processada em refinarias em alto mar, conhecidas como plataformas de petróleo. As plataformas de petróleo estão presas ao fundo do oceano, o que significa que elas são altamente estáveis, com seus suportes se estendendo pelo fundo do mar. Mas embora possam ser estáveis, isso não impede que muitas ondas as testem de vez em quando. Em janeiro de 2015, a plataforma Bornholm Dolphin, uma plataforma de petróleo localizada em algum lugar no Mar do Norte, teve a chance de provar sua estabilidade, depois que ondas enormes começaram a atingi-la após uma tempestade. A plataforma de petróleo se manteve firme, mas eu não gostaria de estar nela quando isso estava acontecendo. Embora a plataforma em si fique a cerca de 18 metros acima do nível do mar, parte das ondas era alta o suficiente para atingir o topo da plataforma, e esse definitivamente não é o tipo de lugar que eu gostaria de visitar. 11º. Por um triz. Para o próximo vídeo, faremos uma viagem de volta ao Japão, onde um capitão da guarda costeira conseguiu fazer uma filmagem de um enorme tsunami vindo em sua direção. Uma das coisas mais interessantes sobre os tsunamis é que eles se formam bem cedo no meio do mar e depois seguem em ondas até a costa. Então, na verdade, poucas pessoas realmente os veem enquanto estão se formando. Este capitão, porém, parece ser um desses poucos escolhidos, pois a filmagem mostra o tsunami ainda se formando. E quando o capitão finalmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas simplesmente não consigo imaginar o quão aterrorizante isso tudo deve ter sido. 10º. Problema no Atlântico. É claro que o Mar do Norte não é o único corpo de água que é propenso a grandes tempestades. Em 2021, funcionários a bordo de um navio-tanque de transporte químico tiveram que mudar seu curso em busca de segurança quando um enorme conjunto de ondas começou a atingir seu navio repetidamente. O mar parecia estar bastante tempestuoso, graças a uma tempestade de 3 dias que devastou a região. Parecia que a mãe natureza não estava particularmente feliz naquele dia e acabou sobrando para estes marinheiros. As águas do Atlântico Norte são bastante populares por serem muito perigosas para manobrar. O famoso acidente do Titanic aconteceu aqui em 1912 e desde então, centenas de navios já afundaram nesta área. Felizmente, porém, este navio-tanque conseguiu sair ileso desta enrascada. 9º. Não toque nas mercadorias. Pessoalmente, acho que as pessoas mais corajosas dos mares são os capitães de navios de carga. Eles têm o trabalho nada invejável de transportar itens de um lugar para outro, e se houver algum acidente nos mares, eles provavelmente serão culpados por isso. Mesmo assim, eles aparecem todos os dias para trabalhar. Os navios de carga são geralmente muito grandes porque, obviamente, eles precisam ser para transportar o grande número de mercadorias que carregam. Mas estes navios enormes às vezes são testados pelas ondas. Neste vídeo, vemos um navio de carga totalmente carregado tentando manobrar através do Golfo da Biscaia, um corpo de água que fica entre a Espanha e a França. Outro corpo de água notoriamente tempestuoso, o Golfo da Biscaia também pode ficar bastante perigoso, e o capitão deste navio de carga estava prestes a descobrir isso da pior maneira. Apenas pare um momento para imaginar o que deve ter passado pela mente do capitão naquele momento. Qualquer carga perdida, e ele ficaria com toda a culpa. E com o navio estando totalmente carregado, deve ter sido uma tarefa muito difícil manobrar este grande veículo. 8º. A onda do Mar da China. Ainda no assunto de navios de carga sendo movimentados pelos mares como barquinhos de papel, outra filmagem mostrando o quão poderoso é o oceano foi capturada em outubro de 2021. Neste dia fatídico, um navio graneleiro viajava pelo Mar da China quando foi atingido por um enorme tufão. De acordo com relatos, o tufão foi registrado como uma tempestade de força 12 na escala Beaufort, e se você ouvir com atenção, você consegue realmente ouvir os alarmes do navio disparando enquanto ele é jogado de um lado para o outro. Eu definitivamente não gostaria de estar naquele navio, sem dúvida alguma. 7º. Dia difícil para os homens da Marinha. Praticamente todos os países desenvolvidos têm uma marinha. Este órgão faz um trabalho admirável em manter a fronteira marítima de seu país segura e livre de ameaças e também ajuda a conter os criminosos marítimos. Então, se há alguém que deveria conhecer os perigos do mar, seriam esses profissionais.
Em 2016, um navio de guerra que pertencia à Marinha Real da Nova Zelândia estava se dirigindo para o Oceano Antártico, o mais frio e tempestuoso de todos os oceanos do mundo. O navio foi encarregado de patrulhar a área, mas embora devesse apenas pegar 2 pescadores ilegais desprevenidos, a Mãe Natureza decidiu colocar um pouco de emoção na viagem. O navio foi atingido por ondas enormes, mas conseguiu sair ileso por suas dimensões enormes e por ser muito bem fortificado. Além disso, não há realmente nenhuma pessoa que sairia com pequenos barcos e botes para águas perigosas como essas, só para conseguir alguns peixes, certo? Eu pelo menos espero que as pessoas não sejam tão imprudentes assim. Sexto, porta-aviões versus tufão. Uma coisa é ver um navio ou surfista sendo engolido por uma onda, mas é uma coisa totalmente diferente ver um porta-aviões inteiro sendo atingido por uma. Para colocar isso em contexto, lembre-se que os próprios aviões e helicópteros já são bem grandes. Então você pode imaginar o quão grande e estável um porta-aviões precisa ser. No entanto, quando se trata do poder das ondas, todo mundo tem que apertar os cintos. Anos atrás, um porta-aviões conhecido como USS Kitty Hawk estava a caminho da base naval de Yokosuka, no Japão. Enquanto navegava ao longo do Oceano Pacífico Norte, ele se deparou com o Fengshen, um enorme tufão com ventos de 82 km/h e que ergue ondas de cerca de 11,5 metros de altura. Este tufão definitivamente estava prestes a causar uma tempestade, e pelo que parece, o Kitty Hawk estava passando por ela, apesar de medir mais de 61 metros da água até seu ponto mais alto. O Kitty Hawk provou estar à altura da tarefa, e é difícil negar que as imagens de sua travessia são incríveis. Quinto, onda gigante acaba com casamento. Supostamente, seu casamento deve ser o dia mais feliz da sua vida. Você quer tanto que tudo corra bem que você está praticamente disposto a qualquer coisa para fazer isso acontecer. Hoje em dia, os casamentos à beira-mar começaram a se tornar mais populares. A vista e o som tranquilo das ondas do oceano ao longo da costa enquanto você faz seus votos, junto com a presença de pessoas que você ama, é algo definitivamente incomparável. Em 2022, um casal que estava se casando no Havaí teve a ideia de fazer uma recepção à beira-mar para seu casamento. Tudo parecia estar indo bem até que a Mãe Natureza decidiu invadir a festa e fazer sua presença ser sentida. Desde o início, era bastante óbvio que isso não iria terminar muito bem, e acho que até os convidados puderam perceber isso. Apesar dos melhores esforços deles para ficarem em segurança, as ondas não tiveram piedade do local. As ondas destruíram praticamente tudo. As mesas, a decoração, os arranjos florais e por aí vai. Mas, de acordo com os relatos dos convidados, o bolo sobreviveu. Então, aparentemente, não foi uma perda total para a festa dos noivos. Quarto, Mike Parsons invade a Praia Jaws. A Praia de Jaws, no Havaí, é uma das praias mais populares do país. Famosa por suas ondas enormes, a praia se tornou um local conhecido por surfistas e praticantes de esportes radicais. Em 2008, Mike Parsons, um surfista profissional, decidiu enfrentar sozinho as ondas desta praia. Sua ideia era surfar em busca da maior onda que pudesse encontrar e depois tentar surfar sobre ela. Mike finalmente encontrou uma onda que media cerca de 19,5 metros e a corrida começou. Considerando que os recordes de surf não eram tão famosos na época, eu acho que ele estava apenas tentando entrar no livro do Guinness. Afinal, por que outro motivo ele veria uma onda de 19 metros e tentaria surfá-la? Nas imagens impressionantes, você pode ver Mike ficando cada vez menor conforme a onda vem atrás dele. Apesar de seus melhores esforços, a onda eventualmente o alcançou, mas valeu a tentativa. Terceiro, até que as ondas nos separem. Como eu disse antes, os casamentos à beira-mar estão realmente se tornando comuns, mas o problema é que o oceano realmente não segue as regras de ninguém. Se você estiver realizando seu casamento em qualquer outro lugar, você pode facilmente controlar o andamento da festa e garantir que tudo corra bem, mas tente dizer às ondas para não estragar a sua festa. Este casal da Califórnia aprendeu a lição da pior maneira. Os dois fizeram seus votos e queriam capturar o lindo momento à frente do mar, mas a Mãe Natureza decidiu estragar o seu álbum de casamento. Deixe o noivo com um flutuador e nada com toda a força até a noiva. Alguém que assistia ao evento de um hotel próximo conseguiu providenciar uma filmagem e também o resgate. De acordo com os relatos dos convidados, esta pessoa tinha, na verdade, notificado os salva-vidas de que o casal foi arrastado para o oceano e eles foram capazes de agir rapidamente para salvá-los. Papai, o que aconteceu? Eles caíram na água. Felizmente, os recém-casados conseguiram escapar com apenas ferimentos leves. Você pretende se casar?
Talvez você devesse pensar muito bem antes de aceitar um casamento no oceano. Segundo, chegando sem avisar. Se você acha que as visitas que aparecem sem avisar são irritantes, imagine como as pessoas neste navio devem ter se sentido. Em 2021, uma balsa que viajava no rio Elba, no norte da Alemanha, se chocou com uma onda enorme que não era nada amigável. Este foi um período em que a famosa tempestade Ilenia assombrou a costa da Alemanha com ventos de mais de 150 km por hora. Embora muitas viagens de balsa e voos de longa distância tenham sido cancelados na época por conta da tempestade, este barco decidiu seguir em frente e olha, que erro eles cometeram. A balsa inicialmente estava viajando de forma relativamente tranquila, e dá para notar que mesmo seus passageiros não estavam necessariamente assustados pelas ondas enormes que subiam à sua frente. Mas de repente, as ondas decidiram chegar um pouco mais perto. De acordo com o operador da balsa, ninguém no veículo ficou ferido. Ainda bem, mas ainda assim, viver isso deve ter sido um choque terrível para os passageiros, especialmente aqueles que estavam na frente. Primeiro, rolando nas profundezas. Em dezembro de 2019, um navio-tanque de transporte químico foi visto transportando mercadorias pela Coreia do Sul quando foi atingido por uma série de ondas violentas. Se o capitão estava despreparado ou se foi a mecânica do navio que não estava em dia, é quase impossível saber. Mas com a sequência de ondas atingindo a embarcação uma após a outra, o navio-tanque ficou muito perto de virar. Se você olhar bem para o ângulo de inclinação dele, mais um golpe e poderia ter sido um adeus. De acordo com os relatórios posteriores, o navio inclinou em mais de 40 graus. Além disso, muitos equipamentos foram destruídos e as cabines internas ficaram uma bagunça completa. Tudo isso é bastante compreensível, considerando que o navio inteiro estava quase virando de cabeça para baixo. O navio acabaria conseguindo atracar, mas definitivamente teve que ficar estacionado por um tempo para que os reparos adequados pudessem ser feitos. Foi uma viagem e tanto, não é mesmo? A mãe natureza pode definitivamente ser cruel às vezes, e quando você está viajando pelo mar, é seguro dizer que é melhor obedecer às regras das ondas ou você pode acabar se arrependendo amargamente. Você já pegou um navio ou um cruzeiro? Como você se sentiu quando viu as ondas? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Até a próxima!